Bom dia a todos. Domingo, um lindo domingo, um lindo dia. E mais um dia que o nosso Pai Celestial nos concede nesta existência. E estamos no Centro Espírita Portal da Luz. E já convidamos a todos para estarem conosco verdadeiramente, estarem aqui conosco. Imaginem-se adentrando a nossa casa, encaminhando-se aos lugares, no salão de palestras, ocupando as poltronas que ali estão, mas antes de se assentarem, vocês estão recebendo o abraço amigo, fraterno, dos recepcionistas da nossa casa. É assim que nós trabalhamos todos os domingos. Vocês lembram? Então, e aqueles recepcionistas, já seus conhecidos, seu Anésio, como eles falam, o tio Hélio, o Samuel e outros tantos estão ali para recebê-los. Então eu faço o convite aos irmãos para, na medida do possível, dedicarem esses minutos para acompanharem nossas reflexões. Não saiam da sala não saiam de perto de onde vocês estão assistindo, permaneçam ali acompanhando as nossas reflexões. Mas já temos que fazer um outro convite. Aproveite para deixarem um recipiente com água para ser magnetizado pelos amigos espirituais que colocarão ali os medicamentos conforme a necessidade de cada um. Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, não podemos deixar de fazer algo de muito importante, que é justamente a prece de abertura que fazemos. E para que isso aconteça, eu vou convidar o Anésio para fazer por nós. Muito obrigado. Bom dia, meus irmãos, amigos. Convido a todos nesse instante, então, para que nós possamos, unindo nossos corações, os nossos pensamentos, e vamos buscar o nosso Pai, o nosso Criador. Como já disse a nossa irmã, agradecê-lo pela oportunidade que nos concede de aqui estarmos. Gostaríamos de estar realmente abraçando os nossos irmãos de uma forma diferente, não apenas virtual, mas também faz parte dos nossos momentos. Mas nesse instante o nosso objetivo, então, é chegarmos o mais próximos que pudermos do nosso Pai, do nosso Criador. Então, convido a todos, e cada um da forma que sabe. E eu vou dizer: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéu, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho, do pão espiritual. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, aonde se faça a vontade do seu amor.
Que assim seja. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado a todos vocês que nos ouvem nesse momento. Muito bem. E essa prece, eu tenho conhecimento que muita gente admira. Então, até para uma informação dos que buscam cópias dessa oração, ela foi de autoria de José Horta. José Silveira. José Silvério Horta, né? Isso. E ela se encontra no primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, Parnaso de Além Túmulo. Mas também podemos encontrá-la no livro A Luz da Oração, que também é uma coletânea de preces e foi compilada, inclusive, essas preces por o nosso conterrâneo, o Wallace Leal Rodrigues. Então, como informação, temos esses dados. Mas, Onésio, sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje o nosso assunto, nós vamos falar sobre a nossa casa, sobre o Centro Espírita, O Centro de uma Espírita. forma geral, né? O Centro Espírita. Peraí, se eu pudesse perguntar e você pudesse me responder, em 3 palavras, o que você falaria que é o Centro Espírita? Olha, o Centro Espírita nós podemos considerá-lo como sendo um pronto-socorro, uma escola para almas e para espírito, além de muitos outros atributos, né? Mas eu destacaria isso aí, é um pronto-socorro e uma escola para almas e para espírito. Então, vou dar como título a nossa palestra, Isso. Centro Espírita, Isso. Pronto Socorro e Escola para Almas e Espíritos. Isso, exato. Está correto. Bom, quando se fala em Centro Espírita, a gente imagina de pessoas buscando para alívio das suas dores, mas isso começou agora? Não. O primeiro Centro Espírita está muito distante de nós, né? Mas nós vamos buscar Jesus. Após Jesus ter sido, crucificado, alguns apóstolos então conhecidos por homens do caminho passaram a se reunir num casarão. Era um casarão enorme, mas de grandes proporções. Aliás, muito simples, paupérrimo. E de quem era esse em suas casarão? feições, era de Simão Pedro. Um dos apóstolos de Jesus. Esse dia, e eles se reuniam ali para fazer os seus estudos, seus apontamentos, né? Estudos. Sim, Muito interessante. E agora, então, detalhe também. Veja, ali era o público, as pessoas que passavam por ali, eles eram todos recebidos. Muitas vezes passavam criaturas em estado de necessidade urgente, enfermos, desesperançados, criaturas com úlceras, o corpo coberto de chagas. E todos eram atendidos? Todos eram atendidos, mendigos, crianças, fraternalmente acolhidos e atendidos nas suas carências. Eles não faziam distinção. Que exemplo. Todos, que exemplo. Então vejamos, exemplos de Jesus. E aí, então, começou a se espelhar o Centro Espírita nosso, né? Vamos lá, você disse que tinha todo tipo de necessidade. Então eu deduzo que havia necessidades físicas e necessidades morais. Perfeitamente. As físicas, eu creio que não dava para atender a todos. Eles recebiam, é evidente que eles davam de acordo com a possibilidade deles. Eles ajudavam materialmente em conformidade com o que eles podiam ajudar. E as morais? Morais sim. Essa não tinha limite. Era um socorro integral. Porque a caridade moral é do Espírito. E o Espírito recebe de quem? De Deus. Então a caridade moral não tem limite. Eles acudiam a todos e davam aquele acolhimento,
que hoje a gente vê, inclusive, os centros espíritas fazendo o atendimento fraterno, dando aquele acolhimento para as pessoas que buscam em grande sofrimento, né? E eles permaneceu, esse grupo que teve início na casa desse irmão Pedro, ficou restrito só ali naquele ambiente ou ele se propagou para outros lugares? Não, eles vinham ali, faziam seus estudos e partiam para a prática. Porque de nada adianta, né, a gente estudar e não fazer. E lá os apóstolos faziam justamente isso. Eles estudavam, discutiam, aprendiam e saíam, então, para pregar. Divulgar aquilo que eles aprendiam. Aquilo, exatamente. Será, uma curiosidade minha me surgiu agora, será que essas anotações que eles faziam nesses lugares que eles iam, deu origem aos evangelhos? Com certeza, né? Foram compilados mais tarde, com base naquilo que eles pregavam, naquelas anotações, né? Olha aí, interessante. E a despeito de todas as perseguições que eles sofriam, né? Nós sabemos disso, né? Que aqueles primeiros cristãos foram perseguidos, foram vilipendiados, mas eles não desanimaram. Eles estavam sempre andando para frente, em Roma, em todos os lugares. Reuniam esses cristãos, eles não tinham, muitas vezes, né, aí já não seriam mais apenas os apóstolos. Toda aquela época ele foi crescendo, aquela multidão, e eles se reuniam, sabe na onde? Isso que eu ia perguntar. Nas catacumbas. Catacumbas. Olha, Catacumbas. Catacumbas. É o cemitério, né? Cemitérios, nesses lugares. Mas eles se reuniam no escuro mesmo, né? Nem a luz do sol, nem das estrelas. Sem o testemunho do sol, das estrelas, eles se reuniam. Que trabalho maravilhoso, né? Que eles executaram. Isso daí serviu de exemplo para muitos outros que vieram após. Não tenha dúvida. Ali, como disse, foi o protótipo, começou, né? E aí o tempo passou. E esse tempo passou, os ensinos foram sendo divulgados. O que aconteceu depois de muito tempo? Depois de muito tempo, cumpriu-se a promessa de Cristo. Quando ele diz, né, que no tempo aprazado ele mandaria o Consolador prometido. Então o Consolador prometido por Jesus chegou até a humanidade como Hippolyte Léon Denisard Rivail, que posteriormente, né, adotou o pseudônimo de Allan. Não fala que eu ia falar. Allan Kardec. Não preciso, né, também, então, divulgar Allan Kardec. E de que forma foi feito isso? Bom, Allan Kardec lançou, como diz, a pedra fundamental do Espiritismo na onde? Foi em Portugal? Não, acho que não, né? Não foi? Foi na França. Foi na França. Nasceu. Na França. Em que ano, que dia? Pois é. O Espiritismo nasceu, né? Na França, no dia 18 de abril de 1857. Tá? Muito bem. Com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Muito bem. E após um ano, o que aconteceu? Após um ano é que chega naquela parte que nós começamos. Exatamente. Surgiu o primeiro centro espírita do mundo. Vocês perceberam, meus irmãos? Olha, primeiro centro espírita do mundo. Fantástico, né? Esse primeiro centro espírita do mundo, esse eu sei. Foi lá na casa do próprio Allan Kardec. Exatamente. Em que data, hein? Uma data... 1º de abril... mentira, mas não foi não, hein? É verdade. 1º de abril de 1858.
Como você falou que foi um ano depois, eu deduzi, 1858, não é? Como se chamava então esse centro? Aí que vai. Era Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Interessante, estudos espíritas. Essas duas palavras chamam atenção, né? Olha. Estudos e espírita. Por que chama atenção? É interessante, né? É porque o dever de todo centro espíritas, né, de hoje é refletir profundamente sobre essa atitude de Kardec, que ao fundar a referida sociedade pioneira, utilizou as palavras. Essas palavras que são a chave de tudo. Estudo e espírita. Ouvindo essas duas palavras, sabe do que eu me lembrei? De uma frase que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ditas por... Peraí. No capítulo número 6, que tem por título Cristo Consolador. E quem disse? O Espírito de Verdade. Perfeito. Eu quero ver se você sabe a frase. Isso. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo? Instruí-vos. Está aqui as duas colocações. Por isso, espíritas e estudo. Estudos, muito bem, né? Daí a necessidade, né? Nós temos que refletir muito nisso. Porque no centro espírita há necessidade, até para conhecimento da doutrina, de muito estudo. Não podemos abandonar o estudo em momento nenhum. Constantemente temos que... E olha, aqui no Portal da Luz, deixa eu abrir um parênteses. Sim, posso? Eu acho que pode. É que a gente fez um roteiro, viu, meus irmãos? É uma espécie de cola, né, que nós temos aqui. Mas de vez em quando abrir uns parênteses é muito bom. O que eu ia dizer mesmo? Não, aqui dentro da nossa casa aqui. Dentro da nossa casa, Centro Espírita Portal da Luz, algumas pessoas até estranham a forma como nós trabalhamos. Aqui nós primamos pela... Não é primamos, como é que fala? Primamos, né? Não, é uma outra palavra que eu não lembro. Priorizamos. Priorizamos o estudo. Gente, não fica velha, viu? Porque senão a memória falha. Então, nós priorizamos o estudo. Isso é por conta dela, viu? O estudo, eu explico porque essa nossa prioridade. É porque com o conhecimento, com a aquisição dos conhecimentos através do estudo, é consequência natural a prática da caridade. Porque muitos falam, não, mas lá vocês não têm uma assistência social, uma cesta básica, algo assim que represente, né, a mas caridade. Será que temos? Não, peraí. Aí deixa eu te concluir. Então, a consequência natural é a caridade. Mas a caridade, meus irmãos, nem sempre é necessário, obrigatoriamente, ser praticada dentro da casa espírita. Porque com essa aquisição de responsabilidade, o cristão vai buscar os necessitados onde eles estiverem. Eles vão procurar, né? Não esperam ser procurados. Então, como consequência natural com a prática da caridade, é isso que vai acontecer. Mas na nossa casa nós temos, sim. Nós temos um grupo que dá assistência. Eu digo, um grupo que dá assistência, mas essa assistência vem com recursos que vocês, meus irmãos, proporcionam a nós. Porque vocês colaboram com a aquisição das fraldas. Essas fraldas são levadas ao asilo de Rincão. Temos também as campanhas para o próprio asilo. Enfim, nós temos muitas campanhas e conforme necessidades vão surgindo. Não, também eles têm uma visita que eles fazem aqui em Araraquara também. Nesse grupo, né? Nós temos a campanha do leite também, que atendemos
algumas entidades. Enfim, temos várias, né? Então eu só vou fechar aí e vamos... Mas a nossa prioridade realmente é o estudo. é o estudo, né? Porque, como você bem disse, né? A pessoa que tem o conhecimento... Jesus foi claro quando ele diz, busca a verdade e a verdade te libertará. O que ele quer dizer isso? É justamente aquele que estuda, aprende, ele sabe como se libertar daquelas amarras, né, da usura, e vai praticar a caridade, né? Bom, eu vou voltar um pouquinho atrás, nós falamos do primeiro centro espírita no mundo. E no Brasil? Você tem ideia? É mais ou menos. Então, aonde foi instalado? Eu instalado? vou chutar, sabe por quê? Ainda hoje à tarde, gente estudando aqui, você me disse qualquer coisa. É na Bahia? É na Bahia. Na Bahia. E foi na Bahia, ele se intitulava, né, não sei se existe hoje, mas talvez até mudou tanto, né? O primeiro centro foi fundado, então, no dia 17 de 9, né? De 1865. Em Salvador, na Bahia. E se chamava Grupo Familiar de Espiritismo. E seu fundador foi Luiz Olímpio Teles de Menezes. Deixa esse último sobrenome aí. Tá vendo? Tem uma alguma relação, né? Não fala nada, não. Olha, nós vamos ter que acelerar, porque nós estamos vendo lá que o cinegrafista está preocupado com o horário, não é? Mas, Alexandre, a gente vai caminhar mais rapidinho, viu? E os centros foram se multiplicando, foram aparecendo. E sabe que nós temos notícias que hoje são milhares de centros espíritas. E o Brasil, né, é o lugar que mais tem centro espírita. Olha, gente, nós estamos falando de centro espírita. Não confunda. Não vamos entrar em detalhes quanto a isso, mas é centro espírita. O que nós podemos falar agora? Podemos falar, vamos trazer para os nossos dias, né? Esse número expressivo, esse estudo, né? Então, o espírita não pode fingir-se de cego, tá? Ele tem que estar atento, né? E se sentir ao largo das transformações pelas quais o mundo está atualmente passando. Quer dizer, a regeneração planetária está aí. Está aí, com certeza. Transformações radicais e muito rápidas mesmo. Sabe que tem um mentor espiritual bastante conhecido de nós espíritas, porque inclusive ele é um mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier. Com certeza. Ele tem uma frase interessante também, entre tantas outras, né? Ele diz o seguinte: ao homem cabe desenvolver concomitantemente, ao mesmo tempo, né? Isso quer dizer, né? Concomitantemente, duas asas. Perfeitamente. A do amor e do saber. Muito bem. O que faz essas duas asas? Um voo evolutivo. Isso. Ele faz com que o espírito alce voo, né? Tá. E para adquirir isso tudo, nós já vimos, né, que o melhor lugar... Nós temos que buscar a melhor escola. E onde é essa melhor escola? Para essas lições evangélicas é o centro espírita, não tem dúvida, né? É indubitavelmente a dependência humilde do centro espírita que nos fornece essa oportunidade, né? Olha, eu vou citar um outro espírito, eu estou falando de espírito porque já está desencarnado, né? É Manuel Pessoa de Campos. Sabe o que ele diz? Um grupo espírita é também uma escola, pois que ensina aos seus alunos, olha agora, a ciência do amor, a filosofia do bem, a religião da caridade. Olha que bonito, né? Que bonito, né? É profunda essa colocação, hein? Então,
Só que agora nós temos que fazer uma outra observação com relação ao centro espírita. Porque nós espíritas devemos ter presente que o centro espírita não se presta a ser palco de fenômenos miraculosos, menos ainda como local para a obtenção de soluções instantâneas. Perfeitamente. Mas sim um ponto de encontro de almas e de espíritos, naturalmente. Com certeza, né? Todos emanados na escalada persistente do progresso. Esse é o objetivo, né? Principal. Mais um eu vou citar. Mas merecem ser citados. Nossa, o nosso cinegrafista está falando que o tempo está esgotando. Gente, então vamos deixar, cara. Vamos, não? Vou, né? Então, a finalidade do Centro Espírita, outros tantos, eu vou deixar para trás, viu, Alexandre? E já vou direto para um outro convite que eu pretendo fazer aos nossos irmãos, porque nós temos que falar, espíritas, amai-vos uns aos outros, né? Mas agora, gente, os centros espíritas foram aparecendo, foram crescendo, muitos trabalhadores, e nós temos que dizer que a doutrina espírita, a filosofia, a ciência, a religião espírita, ela progrediu e chegou até nós e continua no seu trajeto graças a pessoas, seres humanos, a homens dedicados, corajosos acima de tudo, porque no início o espiritismo não era encarado com tanta assim, simpatia, né? Então, foram muitos os homens, como eu disse, mas hoje eu quero destacar entre tantos pelo mundo, mas eu quero destacar um no Brasil. Foram também inúmeros, mas hoje eu vou destacar especialmente este, porque no último dia 29 de agosto comemorou-se mais um ano da sua reencarnação no Brasil. E de quem estamos falando? De Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. É uma simples homenagem que queremos fazer a ele. Todos conhecem a sua biografia, não vai ser possível falar agora, né? Ele é conhecido como Bezerra de Menezes, né? Não está falando o nome completo. Mais Bezerra de Menezes, né? Mas ele reencarnou no dia 29 de agosto de 1831. Desencarnou 11 de abril de 1900. Perfeitamente. Então, rapidinho, né? Mas até com uma homenagem a esse nosso irmão, eu vou usar um dos fatos ocorridos com ele enquanto estava entre nós, para, né, finalizar esse nosso encontro e homenagear. Mas isso aí, vamos dizer, ele tinha um cognome, né? Aqui. Ah, sim, ele recebeu dois cognomes. O primeiro? Não? Ele foi considerado o Kardec brasileiro. Olha só que responsabilidade, né? O Kardec. E o outro? O segundo, como ele era médico. O mais conhecido. Médico dos pobres. Médico dos pobres. Tem cada e história. você deixa só uma curiosidade. Você sabia que depois que ele desencarnou, graças à sua grande elevação espiritual, ele foi convidado por Maria, de quem ele era muito devoto, isso, né? Nossa, ele foi convidado para já adentrar, né, a um mundo de regeneração. Exatamente. Ele aceitou o convite? Não aceitou. Ele pediu, foi atendido, né? Para permanecer aqui. Que ele via tanto sofrimento e ele achou que ele poderia ajudar ainda. Principalmente os brasileiros, né? Vamos lá. Mas como eu disse que eu ia, né, narrar um fato ocorrido com ele, eu quero aproveitar para lembrar os irmãos, aqueles que ainda não colocaram o copo com água para ser magnetizado, aproveite agora. Corre lá, vai buscar o copo de água, põe ali. Sabe por que eu estou insistindo nisso?
porque eu tenho certeza que nesses momentos em que estarei narrando esse fato, os amigos espirituais, principalmente aqueles que trabalham com o nosso irmão Bezerra de Menezes, irão visitar vocês. Irão, né, principalmente na presença daquelas criaturas que estão acamadas, enfermas, que estão em depressão, que estão sofrendo muito. Nesse momento vocês vão ser assistidos por esses espíritos. Então vamos lá, o fato que toda vez que eu leio a respeito disso, me envolve um sentimento de gratidão muito grande. Então nos conta o historiador, o biógrafo, né, o Dr. Bezerra, que ele estava numa certa noite de terça-feira proferindo mais uma de suas palestras lá na casa de Ismael. Ismael, vocês sabem, né, que é o mentor espiritual do Brasil, né? Ele estava lá proferindo essa palestra e acreditamos, ele deve ter encantado a todos com a sua palavra, com a sua emoção, que quando terminada essa palestra, as pessoas iam saindo, a gente podia ver, eu estou dizendo a gente, mas eles lá, né, não sei se eu estava lá, podiam ver lágrimas escorrendo dos olhos do próprio Dr. Bezerra, aqueles olhos verdes esmeralda, e também de todos que haviam acabado de assistir àquela palestra. E descendo as escadas, ele percebe, num canto ali meio tímido, um senhor por volta dos seus 45 anos, maltrapilho, assim, enfermo. E ele, na sua sensibilidade, se dirigiu até esse irmão para verificar o que estava acontecendo. E ele se aproximou, esse senhor, e disse: Doutor Bezerra, eu preciso muito de ajuda. Eu estou enfermo, eu estou febril, mas também na minha casa, minha esposa e meus 2 filhos estão doentes e estão famintos. Eu não tenho nada para dar para eles. Eu estou desempregado, doutor Bezerra. Imagina, né, como ele ficou. Foi pondo logo as mãos, batendo no bolso e nada. Ele não tinha nada no bolso. Por que ele não tinha nada? Porque tudo que ele tinha, ele ia dando assistência aos necessitados que se aproximavam dele. E ele pensou: o que fazer para auxiliar esse nosso irmão? Logicamente, ele recorreu em oração à Nossa Mãe Maria, pedindo uma inspiração do que fazer com aquele irmão que ali estava necessitado. E veio. Perguntou a ele: meu irmão, você acredita em Nossa Senhora? Sim, doutor, eu acredito sim. Então você vai fazer o seguinte. Antes de falar o que ia fazer, ele abraçou aquele homem com tanta força, com tanta emoção, e disse para ele: meu irmão, Nossa Mãe Maria pede que você vá para a sua casa, abrace também sua esposa, seus filhos, que ela vai providenciar o que fazer em favor de vocês. Os 2 chorando, se separaram. O Dr. Bezerra foi para a casa dele. Passada uma semana, estava ele novamente retornando, saindo, né, de mais uma conferência espírita. Quem ele vê no mesmo lugar da escada? Aquele homem, só que agora uma outra aparência. E ele tinha ido para agradecer ao Dr. Bezerra a ajuda que ele havia dado a ele através daquele abraço que Maria havia enviado. Porque quando ele chegou em casa, ele fez exatamente o que o Dr. Bezerra havia recomendado. Abraçou a esposa, abraçou os filhos e ofereceu a eles o copo com água. Naquela mesma noite dormiram serenos, como se tivessem sido alimentados.
e na manhã seguinte também acordaram, sem nenhuma enfermidade, nem ele que estava febril, a febre havia passado, mas veio como que uma inspiração a ele para se dirigir a um determinado lugar. Ele foi. Ali ele foi recebido por uma pessoa caridosa, ele contou a sua história e a pessoa lhe ofereceu um emprego. Ele teve a oportunidade de adquirir os alimentos já, então ele estava ali para agradecer o abraço recebido do Dr. Bezerra, amando de Maria. Nesse instante, então, meus irmãos, eu gostaria que vocês sentissem esse abraço, né? Representado aqui entre nós, né? O abraço fraterno, Esse abraço seja para todos, né? De todos, porque um espírito dessa envergadura só merece receber a nossa atenção. Nossa singela homenagem, mas de coração. E assim, então, nós agradecemos a todos, né, pela atenção que nos foi dispensada e até de repente, se Deus quiser. que assim seja. Muito obrigado a todos. Viu? Bom dia a todos.